Andréia, minha amiga, tô entrando aqui. Boa tarde, pessoal. Chegou aí, Andréia, Aline, seja bem-vindo, pessoal. Hoje nós vamos estar, fazendo uma live bem interessante. Pessoal, sejam bem-vindos. Boa tarde, Gabriela. Deus abençoe vocês, viu? Vou esperar o pessoal entrar. Adriana, boa tarde. Aline Mota, sejam bem-vindos. Rafaela, pessoal que tá entrando aí, Pastor Jazoel. Hoje vai ter um bate-bola legal aqui, hein, gente? Hoje eu vou estar. Aline, seja bem-vinda. Aline, chama o pessoal aí, Aline. Chama a sogra, chama a cunhada, irmã. Eu sei que tem uma galera aí, né, Aline? Vai ser um assunto bem interessante. Eu vou estar conversando a Jéssica da Alemanha. Um grande abraço, Jéssica. Tá frio aí? Daniela, seja bem-vinda. Brenda, boa tarde. Aí já deve ser noite, né, Jéssica? Hoje nós vamos estar falando, de um assunto bem interessante. Vou estar... Isso aí, Aline, chama o pessoal. Amém, chama a Alessandra, isso aí. Ô Alessandra, seja bem-vinda. Isso aí, pessoal, quero ver o pessoal entrando. Guilherme, seja bem-vindo. Gente, não é só para mulher não, viu? É para homem também, amém? Sejam bem-vindos. Então, os assuntos que eu venho abordando aqui, nessas lives que eu tenho feito aí na Alemanha, já é 10 horas, Jéssica, 10 horas. Então, pessoal, o assunto que eu venho abordando aqui nessas lives que eu tenho feito são vários assuntos, como eu disse, não é só para mulheres, é para homens também, né? Por quê? Porque falando de emoção, sentimentos, não é só mulher que tem, homem também tem, amém? Então, pessoal, quem quiser entrar, homens que quiserem entrar, acho que é muito bom a gente estar aprendendo, como lidar com as nossas emoções. E hoje nós vamos estar aqui, e eu tenho falado que eu tenho procurado pessoas que têm autoridade na área em que ela vive, o que ela fala, o que ela vivencia. Aí minha amiga Leia já está presente, seja bem-vinda, querida. Ela que vai estar fazendo esse bate-bola aqui comigo nessa tarde. Vou esperar um pouquinho, o pessoal tá entrando. Como eu tenho falado para vocês, eu tenho procurado trazer temas que ajuda o pessoal nessa pandemia que nós estamos vivendo, esse momento tão diferente que todos estão vivendo, onde a gente lida com ansiedade, medos. Então eu tenho procurado trazer temas específicos, para dar esse suporte, ajudar as pessoas em casa. Semana passada a gente teve a presença da pastora Dulcineia, que foi muito bom, amém. Boa tarde, Lidiane, seja bem-vinda. Cidade de Lima Duarte, tá frio aí, Lidiane? Boa tarde. Ana Lu, seja bem-vinda. Chamei a galera, isso aí, Andréia, vai ter o bate-papo das amigas aqui hoje. Obrigada, Andréia. Gabriela, pastora Gabriela de Belo Horizonte, seja bem-vinda. Muito obrigada, pessoal que tá entrando aí. Então, nós vamos estar nesse bate-papo, juntamente eu e a pastora Leia, que também é psicóloga, é minha amiga, temos uma amizade de muitos anos, eu acho que é mais de 20 anos essa amizade, e ela é uma profissional abençoada, além de pastora, mulher de Deus, ela é uma profissional, assim como eu, é psicóloga, e tem feito um trabalho maravilhoso na cidade de Belo Horizonte. Depois eu vou estar colocando aqui para vocês, o endereço dela, o Instagram dela. Boa tarde, pessoal, seja bem-vinda. Cássia de BH, Chile de BH, Almira de Juiz de Fora, Cristiane de Juiz de Fora. Isso aí, pessoal, vai chamando a mulherada, chama homem também, não é só mulher, amém? Porque é um tema que aborda tanto o sexo feminino quanto o masculino, E se falando de emoção, então, gente, emoção é pros dois, amém? Sejam bem-vindos. Queridos, então a gente vai estar falando, eu vou estar fazendo esse bate-papo com a Leia, que como eu estava falando, ela é psicóloga em Belo Horizonte. Ela trabalha há muito tempo já, com mulheres. Desde que eu conheço a Leia, ela vem feito esse trabalho com mulheres e faz muito bem feito. Eu acredito que é um chamado dela, específico. Eu também trabalho com mulheres, mas eu admiro muito o trabalho que a Leia faz,
E além do trabalho, né, como pastora, ela também exerce bem no lado profissional, né, como psicóloga, como coach. Tem sido muito usada, né, na cidade de Belo Horizonte, faz um trabalho com grupos. E hoje nós vamos estar falando, né, o que é a metamorfose, né, que é a chamadinha que eu fiz aí, né? Metamorfose. O que é isso? O que é metamorfose? Então a Leia vai estar falando comigo e com você. Amém? Então, pessoal, seja bem-vindo, que você possa ser edificado, fortalecido e que você possa adquirir conhecimento nessa tarde também, né, na área da psicologia, tá bom? Sejam bem-vindos, eu vou estar aqui chamando então a Leia. Só um pouquinho, só um minutinho. Tô chamando aqui. Vamos lá. Cileia Moraes. Chama o pessoal, viu? Sejam bem-vindos. Eu tenho certeza que vai ser muito edificante. Estou chamando aqui, então, a Cirleia, em Belo Horizonte. Oi, minha amiga. Tá bonita. Tudo bem? Tudo jóia. Tá e me ouvindo você? Bem? Tô ouvindo, muito bem. Que ótimo. Eu Tá vou aumentar um pouquinho tá aqui, que tá um pouquinho baixo o seu som para mim. Isso. Agora sim, fala aí comigo. Ficou melhor? Ô, gente, agora. Essa mulher, eu vou falar uma coisa pra vocês. Ela acho que ela dorme no formal, viu, gente? Porque desde que eu conheço ela tem esse rostinho de 18 anos. Então, tem um segredo aí, viu, gente? E nós precisamos aprender com ela, viu, mulherada? Que tá aí assistindo, que tá entrando. Tem segredos aí, viu? Porque não é possível. Acho que ela vive no formal. O segredo é herança familiar. Herança familiar. Sim, né? Herança boa da família. A genética é boa, né? A genética é boa. Ai, que bom. Leia, eu estava até já fazendo uma introdução aqui, o pessoal estava entrando, e eu estava comentando com o pessoal qual que é a proposta dessa live, né, que eu tenho feito. Eu tenho falado o seguinte, eu tenho procurado chamar pessoas que têm autoridade para falar de determinado assunto que ela vive. O que é autoridade? É uma vivência. A pessoa ela fala de algo que ela viveu ou que ela vive, né? Então eu tenho chamado essas pessoas, tem sido muito bom. Acho que nós temos dado alimento para as pessoas, né, que têm entrado. Eu tenho uma amiga minha psicóloga, eu acho que ela está muito longe hoje. Depois você me fala aí, Lu, onde você está? O pessoal está entrando. Então o que acontece? Eu acho que esse bate-papo, né, tem sido muito edificante para as pessoas que têm entrado, né, que têm ouvido, né, um pouco de cada assunto, seja da área da psicologia, área médica. Então essa é a intenção. E nessa tarde eu queria que você se apresentasse. Eu estava falando um pouquinho quem é você, mas eu queria te dar a liberdade para você falar quem é a Leia, quem é a psicóloga Leia. Ok. Primeiro, muito bom estar aqui com vocês, né? Com você, Renata, que é minha amiga, já falou mais ou menos 20. Não se esqueça que eu fiz sua madrinha de casamento, tá? Então, nós temos muito mais de 20 anos, né, de relacionamento, que é maravilhoso isso. E eu já trabalho, como você disse, com mulheres há muitos anos, né? Mais de 20 anos. E sou psicóloga desde 2007. Sempre trabalhando, eu carrego comigo esse legado, né, um legado da minha família, onde minha irmã teve um trabalho maravilhoso com mulheres, a minha mãe trabalhou com mulheres, né, e eu trabalho com mulheres, né, há mais de 20 anos. E hoje eu tenho atuado né, como psicóloga com muito mais intensidade, né, do que antes. Eu, antes de ser psicóloga, eu sou pastora. Oi. Só um minutinho, o pessoal tá falando que o som do seu tá um pouquinho baixo. Tem como mexer aí? Baixo? Então aumenta pra mim, Amanda. Minha assessora para assuntos aleatórios está aqui, gente. Muita calma. Olha, beijão, Amanda. Você tem feito um trabalho excelente. Será que se eu aumentar aqui, só no celular, resolve?
Eu acho, André que deu esse feedback aí, falando que estava baixo. André, Vê se como tá? melhorou para Melhorou? vocês aí, gente. Dá uma resposta, tá Pra bom? mim Meu tá som, bom, pra mim tá bom. vocês estão me ouvindo bem? Dá um ok aí para nós, só para a gente confirmar. Aqui, Pode continuar, chamada Léa, é bom? pastora. Então, vamos lá. Eu nem sei onde eu parei, não, mas tudo bem. Eu Estava se acho que eu parei apresentando. de que, antes de ser psicóloga, eu sou pastora, né? Então, são dois trabalhos diferentes. Mas eu tenho tido a oportunidade de fazer um trabalho que eu sempre desejei com mulheres. Antes de ser psicóloga e mesmo no início da psicologia, eu tinha uma dúvida muito grande comigo. Eu via muitas pessoas, a gente trabalhava muito a questão da relação da mulher com o pai. E eu tinha uma pergunta, meu Deus, como resolver a questão da relação da mãe, da relação da mulher com a mãe? E eu não encontrava respostas para isso. E eu confesso que alguns anos atrás e agora, acho que um ano e pouco, eu descobri resposta para isso e tenho trabalhado de uma forma muito intensa em relação a isso, porque a relação com a mãe é a relação, uma das relações mais importantes, é a primeira relação mais importante que nós temos na vida. E quando ela está comprometida, ela compromete muita coisa, principalmente na vida de uma mulher, né? Então eu tenho hoje trabalhado mais especificamente com as mulheres, mas eu trabalho também homens, eu trabalho casais, eu trabalho com famílias. Hoje eu estou terminando uma especialização em constelação sistêmica, eu já tenho a especialização na abordagem sistêmica, trabalhando com família, mas agora eu estou me formando como consteladora sistêmica. Então eu já tenho atuado de alguma forma, mas daqui para frente vai ser mais intenso meu trabalho com a constelação familiar. Né? Basicamente é isso, e tenho tido um projeto que nasceu ano passado, que é o Metamorfose entre Mulheres, que é um trabalho em grupos que eu comecei inicialmente, mas que dentro desse projeto eu tenho vários projetos que vão acontecer. Estou só esperando a pandemia ir embora para a gente voltar a trabalhar de uma forma mais intensa. Mas basicamente é isso, né? Eu amo meu trabalho, eu amo trabalhar com pessoas, e amo trabalhar com mulheres. Isso é algo que realmente está dentro de mim e tenho muito amor por esse trabalho, sem dúvida. É isso. Legal, muito legal, muito jóia. E Léa, fala um pouquinho para nós, então, o que é, né, o significado da metamorfose e como surgiu a metamorfose, né, dentro da metamorfose. Fala para nós o que é, né, e como surgiu esse trabalho. Então, primeiro, né, a palavra metamorfose, ela vem de um vocábulo grego, né, da palavra mudança, que é essa metanoia. Né? Então, metanoia é mudança, é transformação. É isso que nós precisamos. Quando a gente fala, né, de como é que surgiu isso, foi exatamente vendo a dificuldade das pessoas, em especial das mulheres, que é o meu nicho de trabalho, né? Eu vendo as limitações, as mulheres com muito comprometimento na vida delas, na vida pessoal. E isso, com certeza, está relacionado às emoções. Né? Se as emoções elas não estão bem resolvidas, há um comprometimento na vida em todas as áreas. Né? E a mulher ela fica comprometida na sua identidade, na sua vida profissional. Há um comprometimento a nível espiritual, familiar, conjugal, enfim. Compromete todas as áreas da vida da pessoa. Então, quando a gente pensa em metamorfose entre mulheres, eu penso que a união, né, a junção dessas mulheres vai gerar uma força e vai gerar uma reverberação, onde há uma conexão entre elas, porque mulher é mulher, né, gente? Mulher é mulher em qualquer lugar, a gente se entende, a gente se compreende. Né? Eu vejo, por exemplo, as mulheres que são mães, quando elas começam a conversar, há uma sintonia, uma harmonia. Não, mas é isso, eu também vivo. Então, assim, há uma coisa gostosa que existe na relação das mulheres. E quando a mulher ela se une, essa conexão ela acontece. Então, há uma conexão para a cura, para a transformação. E às vezes você pode pensar, eu estou focando muito no trabalho em grupo. Por quê? Porque o trabalho com grupo, ele vai me trazer muito mais resultado. Né? O trabalho individual, ele tem resultado sem sombra de dúvida. Mas eu consigo conduzir as mulheres a ter muito mais resultado só em ouvir uma outra mulher. Quando eu escuto a história de uma mulher, quando eu me conecto com a história, com a dor dela às vezes é a minha dor.
E só de ouvi-la e de perceber que ela conseguiu romper, ou que ela está rompendo alguma coisa, ou só mesmo de eu sentir assim, meu Deus, eu sinto o que ela sente. Há uma união de força onde a cura ela vem. É uma coisa muito mágica que acontece. Às vezes as mulheres elas sentem uma certa dificuldade de falar, poxa, eu vou abrir meu coração, eu vou falar com alguém, né, em grupo, vou falar da minha vida em grupo, mas quando elas vão, elas sempre dizem assim, meu Deus, eu não sabia que isso era tão bom. Então, nasceu de uma necessidade de ver as limitações, os comprometimentos, de ver as pessoas dentro da igreja, Renata. Às vezes você vê a pessoa tendo uma vida cristã maravilhosa, a pessoa ora, jejua, lê Bíblia, ela conhece muito de Bíblia, ela é comprometida com o reino, com a igreja, com a liderança, mas ela não tem resultado na sua vida pessoal. Às vezes a alma fica gritando dentro de si. E às vezes a igreja se esquece, quando eu falo igreja, eu estou falando das pessoas no todo, elas se esquecem que elas não são só espírito. Nós somos espírito, alma e corpo. E esses três níveis, eles têm que estar em harmonia, tem que haver equilíbrio. Eu não posso cuidar só do espiritual e deixar o emocional. E não posso cuidar só desses dois e esquecer que eu tenho um corpo. Né? Eu tenho uma alma que habita num corpo, um espírito que habita num corpo. Então, tanto espírito, alma e corpo, eles precisam ser cuidados. E nasceu também muito disso, porque vendo as pessoas comprometidas, mas as pessoas doentes emocionalmente, pessoas sem resultado, sabe? Sem resultado de coisas, às vezes, simples. Mas não entende por quê? Porque tem muita coisa no inconsciente. Quando a gente começa a trabalhar com o inconsciente, nós estamos dando a possibilidade dessa pessoa ela fazer movimentos de mudança. Eu, em consultório, eu sempre digo isso, eu trabalho com tomada de consciência, porque quando você tem consciência de alguma coisa, você tem a possibilidade de começar a fazer movimentos de mudança. E isso é metamorfose. Metamorfose é um processo. É um processo que a gente precisa se comprometer com ele sem sombra de dúvida. É uma decisão, né? A vida, ela consiste em tomada de decisões. Então, é você decidir ser transformado. E muito pautado, deixa eu tomar uma aguinha, muito pautado também no versículo da Bíblia. E quem me conhece sabe qual que é. Minhas discípulas que estão aí já sabem, algumas mulheres que já trabalham comigo. Romanos 12:2. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Então, há um desafio de Deus para nós, para não nos conformar. Às vezes estamos dentro da igreja, mas conformadas. Estamos dentro da igreja dizendo, está tudo certo, eu nasci para poder ser infeliz. Talvez eu nasci para ser infeliz no casamento, eu não nasci para ser próspera, eu não nasci, eu ouço muitas das mulheres, eu não sei por que eu não ganho dinheiro. E eu quero te dizer, para você, mulher, né, Léia? São crenças limitantes. Crenças limitantes. E a mulher, ela acha que ela não pode prosperar, que ela não tem o direito de ganhar dinheiro, sabe? E isso está relacionado com a nossa história, com a nossa mãe. A mãe é aquela que nos libera para o sucesso. É a mãe que diz para nós, você pode confiar no mundo, você pode confiar nas pessoas, você pode confiar no amor, né? Então, assim, é isso e muito mais que me leva a querer cada dia mais trabalhar com muito mais mulheres. E você poderia dizer, por que não com homens? Ah, porque eu sou só uma, né? Porque se eu fosse duas, eu trabalhava com os homens também. Essa que é a grande verdade. Alguns homens já falam, pastora, sabe, trabalho com os homens também. Eu falo, gente, eu sou só uma, eu não dou conta. Aqui, Léia, eu vou passar para a segunda pergunta, mas vamos só lá. Que eu vi aí, depois eu esqueço. Tem uma amiga minha que ela é psicóloga hoje em Fortaleza e ela está assistindo essa live. Ela até colocou aí que quer conhecer o seu trabalho. Ótimo. Lu, depois você entra lá, é Léia Moraes Psi. Ela formou junto comigo e está fazendo um trabalho maravilhoso em Fortaleza. Então, depois entra em contato aí, de repente troca essas figurinhas, né, como profissional. Qual é o nome dela, muito bom. Renata? Qual é o nome dela? Ela aí, ó, essa que colocou o tchauzinho aí agora. Ah, tá. Luciana. Ok. Depois você entra em contato comigo, Luciana. Me chama lá no
naquele bicicleta lá que eu esqueci o nome. Tá joia. Então vamos lá, Leia. Vamos lá. Você acredita que traumas ocorridos na vida de um ser humano pode paralisá-lo? Nossa, que pergunta fácil de responder, né? Na verdade, você já até falou, né? Quem nunca ficou paralisado em algum trauma, levanta a mão, né? Ninguém. Todos nós, em algum nível, ficamos comprometidos, né? Eu aprendi isso com uma psicóloga, que foi minha discipuladora, a Silvia. Ela falava assim, todo mundo, num grau maior ou menor, foi ferido, foi machucado, e eu acrescento, foi traumatizado, né? Todos nós. Todos nós temos algum nível de comprometimento nas nossas emoções. E quando a gente fala de trauma, nós estamos falando de alteração cerebral, nós estamos falando de alteração no nosso corpo, no nosso sistema nervoso, de uma alteração hormonal, né? Então, há uma mudança, sem sombra de dúvida, e nós começamos a reagir. Eu diria que o nosso corpo, ele passa a sobreviver, a nossa mente, ela passa a sobreviver. Porque quando nós passamos por um trauma, a gente tem que entender o seguinte, o nosso organismo, o nosso corpo, ele foi pensado para que a gente pudesse superar esse tipo de coisa, superar o trauma, que a gente pudesse reagir a um trauma. Mas quando o trauma ele é muito intenso, muito forte, é como se esse processo que o corpo já está preparado, ele fosse interrompido, né? E nós vivemos, às vezes, sendo barrados por causa daquelas vivências que nós tivemos que foram muito traumáticas, que a gente não deu conta de lidar com isso, né? Então a gente tem que sempre lembrar, o nosso corpo ele foi equipado para lidar com situações difíceis. Mas às vezes, talvez eu diria assim, talvez a gente é pego tão de surpresa, ou talvez a nossa alma está tão vulnerável, ou às vezes a gente está tão desprotegido que vem uma vivência, uma fatalidade na nossa vida que ela se torna muito comprometedora para a gente, né? E não importa a idade que você tem, né? O trauma ele vai paralisar se ele for algo intenso que você não conseguiu lidar, ele vai te paralisar, ele vai comprometer alguma área específica da sua vida. Se a gente for pensar, por exemplo, um exemplo muito simples que é do cachorro, né? Uma pessoa que tem medo de cachorro, quando ela vê um cachorro, ela trava, não é assim? Ela trava. Sim. Aí o que a gente tem que pensar? Poxa, onde foi que essa pessoa, ela foi startada esse medo nessa pessoa? Né? Onde isso começou? Onde isso iniciou? Pode ter iniciado que um cachorro avançou nela quando era criança, ou pode ela ter simplesmente ouvido de alguém que foi atacado por um cachorro e ela falou, ai, eu não quero nem chegar perto de um cachorro. Já criou um trauma sem ter vivido de uma forma direta. É um assunto um pouco mais amplo, né? Simplificando, seria exatamente isso. Né? Paralisa? Paralisa sim. É interessante, né, Leia, a gente entender, porque assim, tem muitas pessoas que estão na fase adulta, mas elas não conseguem romper em muitas áreas da vida delas, né? E os traumas estão totalmente ligados a isso, né? Dessa pessoa não se permitir, né? Tem pessoas que, eu já atendi pessoas que, eu não me vejo casada, ou eu não tenho problema com casamento, tem problemas com relacionamentos, né? E aí a gente começa a procurar ver a história e vai, né, pegando o fio da meada, vai ver, normalmente teve algum trauma vivido, alguma coisa que aconteceu, né? Que ela carrega essas mentiras e faz com que elas não caminhem, né? Por causa desse trauma. Exatamente. Aí é onde entra a nossa área, né? Eu costumo dar um exemplo assim, vê se você concorda comigo. Nós, terapeutas, eu não sei, eu tive isso, não sei se eu ouvi isso de alguém, ou se foi na faculdade, eu não me lembro. Eu acho que foi de mim mesmo que eu peguei isso como exemplo. O terapeuta, ele é alguém que vê o paciente dentro de um labirinto e o paciente ele está dentro do labirinto procurando portas para sair. E o terapeuta ele está com uma lâmpada em cima desse labirinto, mostrando, né, com a lâmpada acesa, para fazer com que essa pessoa saia e encontre uma saída, né? Não sei se deu para você entender esse exemplo que eu estou dando, né?
E o que acontece no caso da nossa área? Justamente esse é o nosso papel, ajudar as pessoas a identificar esses traumas ocorridos, né, na sua Uhum. vida. Exato. Porque às vezes as pessoas até procuram a gente, né? Às vezes elas nem sabem, elas sentem alguns sintomas, né, Leia? Mas elas nem sabem nomear, elas nem têm, às vezes, consciência de que aquilo foi um trauma na vida delas. Às vezes a Concorda ou pessoa não? ela tem sintomas, ela tá, tem sintomas de alguma coisa, mas ela nem sabe que às vezes aquele sintoma tem relação com o emocional dela. Sim, Né? sim. Então, porque não tem consciência nenhuma. Né? E aí entra o nosso papel como facilitadores, né? Facilitadoras, de conduzir essa pessoa dentro de um processo onde ela vai ter tomada de consciência. Né? Porque uma vez que você Isso. toma consciência de alguma coisa, você tem o poder de escolha, de decisão. Né? Se eu vou continuar comprometido, preso a isso, ou se eu vou decidir soltar isso e poder me sentir livre para poder ser, para poder realizar, para poder viver o que eu tenho diante de mim para viver. Né? Então eu penso que o nosso papel ele é muito importante. Eu sempre digo assim, como profissional, a maior alegria que eu tenho como profissional é ver uma pessoa que conseguiu desatar um nó que estava prendendo ela e ela falar, nossa, eu estou me sentindo livre. E ela voltar e falar, eu consegui. Gente, isso não tem preço. Isso não tem Não preço. tem preço. Né? Então, assim, e esse é exatamente o nosso papel, facilitar esse processo da tomada de consciência. Eu falo isso para todos os meus clientes. Eu sempre, no primeiro atendimento, eu digo, vou ajudar você num processo onde você vai ter a possibilidade de ter tomada de consciência de coisas que você não tem nem noção que estão aí. E eu tenho a oportunidade de ver muitas das pessoas, praticamente todas as pessoas que eu atendo, que no final de um processo, elas me agradecem e falam, hoje eu entendo por que eu estava preso. Hoje eu sou livre porque eu decidi me soltar. Né? A gente tem que ter essa decisão de decidir soltar, sabe? Porque às vezes nós, como profissionais, conduzimos as pessoas, mas se ela não quiser, se ela sentir que aquele não é o momento, ela vai continuar presa. E como facilitadores, nós temos que ter a consciência de eu vou respeitar o tempo dessa pessoa. A gente tem que respeitar. Porque não adianta. Né? Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento. Então, a nossa postura, nosso posicionamento, ele requer de nós muita consciência dentro do processo terapêutico. Né? Porque a gente tem que estar no tempo certo, na hora certa, ajudar as pessoas, porque é isso que você colocou, a gente tem que deixar a luz na hora certa. A luz tem que ser acesa na hora certa. Se a gente acende a luz na hora errada, a gente perdeu o time, né? Timing é momento, a gente perdeu o momento, né? Então tem que ser no momento certo. É hora de acender a luz, então deixa eu ajudar ela a acender essa luz aqui. Então é um trabalho que às vezes, hoje eu estava conversando com uma pessoa e falando exatamente para ela, né? É um trabalho que exige muito da gente, exige muito, porque né, a gente está lidando com o ser humano, com o emocional, que é algo importantíssimo, né, na nossa vida, sem sombra de dúvida. Com certeza. Joia. Aonde a terapia entra para ajudar o indivíduo a romper seus traumas emocionais? Eu vou repetir o que eu já disse, na ampliação da consciência. Quando você amplia a consciência, aí a gente ajuda a pessoa dentro desse processo de romper os seus traumas. E além disso, a gente resolve o trauma. Quando você leva a pessoa à tomada de consciência, né, a ampliação da consciência, você trabalha com o objetivo de resolver o trauma. Uma vez que você resolve o trauma, você vai expandir a capacidade dessa pessoa de superar futuros traumas que vierem, ou futuras possibilidades de traumas que vierem. É tipo assim, é como se você se protegesse mais, blindasse mais as suas emoções. O que eu permito, o que eu não permito. Então, por exemplo, hoje, você falou que eu tomo Formol, né? Mas aos meus 53 anos, eu blindo muito mais a minha alma do que quando eu tinha 20.
né? Sim, Por sim. quê? Porque eu ampliei a minha consciência de muita coisa na minha vida. Então, hoje, na medida que você vai caminhando, que você vai trabalhando questões internas dentro de você, e a transformação, ela é isso, né? A transformação, ela começa de dentro para fora. Ela não é de fora para dentro. Tem que ser aqui dentro. Então, quando eu resolvo questões aqui dentro, quando eu resolvo questões na minha mente, quando eu jogo por terra as crenças limitantes, né? Eu mudo, defino, redefino isso, eu aprendo a blindar mais as minhas emoções. Então, a gente aprende também a lidar com medo, né? Ou com os medos, aprende a gerenciar as nossas emoções. Eu vejo ainda muitas pessoas que elas estão com o emocional muito, como que eu poderia dizer, muito exposto, muito exposto. Ela não está gerenciando, ela não tem controle, não é nem controle, que a gente não consegue controlar a emoção. Como diz o Augusto Cury, ele fala isso, né? A gente não controla as emoções, a gente gerencia as nossas emoções. Então, quando a gente vive esse processo de ser ajudado, né, dentro da terapia, com o apoio de um terapeuta, de um profissional capacitado para isso, a gente aprende a lidar com os nossos medos, a gente aprende a gerenciar as nossas emoções, a gente aprende a se respeitar e estabelecer limite para os outros, né? Porque eu vejo muita gente que, infelizmente, ela não se respeita, e se ela não se respeita, ninguém mais vai respeitar. É a mesma coisa que se eu não me amo, ninguém mais vai me amar, né? Eu vou ser amada na proporção que eu me amo. Então, isso é tomada de consciência que a gente tem que ter, né? E uma coisa que eu acho que é fundamental, né? O nosso papel como profissional e como terapeutas, e a terapia em si, dentro de todo esse processo, vai levar a pessoa a sentir mais prazer em viver, mais entusiasmo com a vida, sabe? Às vezes a gente dá tarefa, né, para alguém. Eu gosto muito de dar tarefas nas minhas sessões, né? Às vezes eu dou tarefa da pessoa para assim, que vai ali na Lagoa da Pampulha. Já aconteceu várias vezes, eu estou aqui na minha sala hoje, de eu falar assim que sai daqui agora, aproveita que você está de tênis, vai andar ali na Fleming, vai andar na Lagoa da Pampulha, respira fundo, sente a natureza, olha para a beleza da natureza, olha para as pessoas, né? Porque a pessoa ela está tão envolta nas emoções que ela não enxerga mais nada. Mais nada. Ela não consegue ter outro olhar, né, Lé? Ela só está olhando para o seu problema, né? Exatamente. Então ela só vai enxergar o problema, né? Então, e quando você pede para a terapia ela vai possibilitar isso, levar a pessoa a sentir mais entusiasmo, prazer pela vida, né? E é isso que todo ser humano precisa, ter prazer. Igual eu estar aqui com você, eu tenho que falar, eu tenho que estar feliz de estar aqui, né? Sim. Eu tenho que sentir, nossa, que gostoso, que prazer poder falar com a Renata, que prazer saber que alegria saber que tem pessoas que estão me ouvindo e que eu acredito que elas estão sendo edificadas. Olhar para a vida, olhar para a minha casa, olhar para o meu casamento, olhar para os meus relacionamentos de amizade, para o meu ministério, para a minha vida profissional. Falo, que bom que eu tenho isso. Sabe, é a questão da gratidão, né? É gratidão, ter gratidão. Uma pessoa que ela está com a alma inflamada, ela não consegue ter gratidão por nada. Ela olha para a falta, sabe? E é muita gente olhando para a falta, muita gente. E ela está olhando para a falta, ela se sente vazia e ela quer socorrer todo mundo, principalmente as mulheres. As mulheres, elas estão olhando para a falta, mas ela quer socorrer aqui, ela quer socorrer ali, ela socorre marido, ela socorre filho, ela socorre pai, mãe, os irmãos, todo mundo, menos ela mesma, né? Verdade, verdade. Vamos lá para a próxima, Leia, porque eu tenho falado pro pessoal que tem que ser pelo menos 2 horas, porque passa muito rápido. Vamos lá, ó, vamos ver essa pergunta aqui da Andréia. Muitas pessoas estão sofrendo nesse período de pandemia. Que dicas, direções vocês poderiam dar a essas pessoas? Eu vou deixar a Leia falar, ela acabou de falar. Pode falar, Leia. Olha, hoje eu estava ouvindo uma profissional falando, eu não li essa pesquisa, mas eu ouvi ela falando que já saiu uma pesquisa que pós-pandemia vai ter um acréscimo de 30% de ansiedade e de depressão. Nos quadros de ansiedade e quadros de depressão. No mínimo, 30%. As pessoas, elas já eram ansiosas, né? Agora elas estão com o vírus da ansiedade
inserido dentro delas. As pessoas estavam deprimidas e elas estão ficando mais deprimidas. E nós estamos chegando num momento agora em que as pessoas estão cansadas, né? Então vem o cansaço de ter que ficar em casa, o cansaço de às vezes ter que ter muito cuidado, né? Eu ouço às vezes alguém, e eu vivo isso também, poxa, eu não gosto nem de sair, porque quando eu saio tem que pôr a roupa lavada, tem que fazer isso, aquilo outro, tem que virar pro chuveiro. As pessoas estão cansadas. Então o que a gente precisa fazer nesse momento? Primeiro, respira, gente. Respira. Respira fundo, é verdade. Você tem que respirar. Porque quando tem gente que não entende isso, mas a respiração, ela oxigena o seu cérebro. Quando você está num momento de estresse muito grande e você está com alguém que está nesse momento de estresse, o que a gente diz? Respira fundo, respira, faz esse exercício, você que está nos ouvindo aí. Respira bem profundo, bem suave e solta. Umas 3 vezes no mínimo. Você vai começar a sentir que você está mais leve. A sua mente vai trabalhar com mais facilidade. Você vai ter mais consciência do que você pode fazer, o que você não deve fazer. Então, é tentar não ocupar a sua mente. Ansiedade é medo, gente. Ansiedade é medo. Né? A pergunta que, respondendo de forma direta a Andréia, que a gente deve fazer, você que está vivendo um momento de ansiedade, está se sentindo com muito medo, se pergunte, eu estou com medo de quê? De quê? Eu estou com medo de quê? Porque é o medo que produz a ansiedade. Medo de errar, medo de faltar, medo de não dar conta, né? Então, a gente vive esses medos e às vezes fica... Eu tive a experiência, falar um pouquinho disso, no início do isolamento social, eu estou fazendo muitos cursos, eu estou fazendo 4 cursos, isso é muito, né, de uma vez só. E comecei a estudar, tanto que você me convidou para fazer a live, falei, Renata, não posso ter uma aula nesse horário, nesse dia, enfim. E eu me vi, gente, comendo, eu queria comer doce, eu queria comer aquilo outro, eu falei, que isso, o que está acontecendo comigo? Né? E eu falei, mas eu tô ansiosa, por que eu tô ansiosa? Né? E aí eu comecei a fazer perguntas para mim, eu descobri que eu estava com medo de não dar conta de toda a tarefa que eu tinha. E eu falei, eu não vou continuar comendo porque isso não é meu, isso não me pertence, eu não aceito isso, eu vou colocar em ordem essas coisas para que esse medo não continue me atormentando. Então, quando você tem consciência do medo de que você tem a possibilidade de fazer algumas mudanças. Aí nós voltamos na metamorfose, de novo, né? Na transformação que a gente precisa estar tendo. Acho que eu respondi a pergunta da Andréia. Na verdade, é como que você colocou aqui agora, pontuar, dar nomes, né, a esses sentimentos, a esses medos, né? Ver o que realmente é real, porque a maioria deles estão muito só no imaginário, né, Leia? Muita coisa tá só assim por ouvir tantas notícias ruins, porque você vai ouvindo, e aí aquilo vai gerando, né, uma incredulidade, você vai gerando, então assim, eu tenho passado para as pessoas justamente isso, tentar nesse momento desligar um pouco das notícias, isso ajuda bastante. Não é você estar alienado, não, você tem que estar, né, sabendo o que está acontecendo, mas não vai ajudar em nada você ficar ouvindo um monte de notícia, muito pelo contrário, você tem que gerar um ambiente no seu coração de fé, né, Leia? Não tem como a gente não falar de fé nesse momento. Um pouquinho, assim, é aquilo que eu falei no início, né? Não é só o emocional. Nesse momento, espiritualizar é importante. Nunca se viu tantas pessoas se espiritualizando, tanto quanto agora, né? Porque já foi comprovado cientificamente o quanto que a oração ela é eficaz. A Bíblia ela diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas fazei conhecidas as vossas petições com ações de graças ao Senhor. A Bíblia não está dizendo que você não pode ser ansioso. Você pode ter ansiedade, você vai ter ansiedade. A questão é como você vai lidar com esse sentimento. Eu sempre digo o seguinte, nós não estamos isentos de sentir nada na vida, nós vamos sentir as coisas. A questão é o que eu vou fazer com o que eu estou sentindo. O que eu faço com esse medo que eu estou sentindo? Né? O medo ele é necessário para a nossa vida, o medo nos protege.
Mas o que eu vou fazer? Sim. Eu vou me deixar ser levada por ele ou eu vou gerenciar esse medo? Eu vou me deixar ser levada pela ansiedade ou eu vou gerenciar essa ansiedade? Aí nós vemos, né? Aí vou voltar lá até no Augusto Cury, eu não sou das mais seguidoras do Augusto Cury, não, mas ele fala da síndrome do pensamento acelerado, né? Então, às vezes, a pessoa ela se deita e a mente não para. Por quê? Porque ela não preparou para poder dormir. A gente tem que se preparar para dormir. Você tem que aquietar sua alma, aquietar sua mente, né? Porque se você deita agitado, você acorda agitado. E se isso acontece um dia após o outro, com certeza você vai se tornar uma pessoa ansiosa e vai desenvolver uma ansiedade, né, que vai entrar num novo nível, numa outra proporção. Então, são muitas dicas, a gente vê isso na internet o tempo todo, o povo está dando dicas, um monte de coisa. Então, cuida do espiritual, cuida do emocional, cuida do físico. Porque se eu tô com medo, tô ansiosa e eu como uma barra de chocolate inteira, eu acho que isso vai ajudar, mas não vai me ajudar. Vai me deixar pior, porque eu vou agitar meu organismo, vai acelerar um monte de coisa aqui dentro de mim. Então, entrou em desequilíbrio de novo. Vou voltar a dizer, nós precisamos buscar equilíbrio espiritual, emocional e o natural, que é o nosso corpo. Se a gente busca isso, gente, a nossa vida muda. Tudo muda, tudo muda. Né? Às vezes as pessoas falam assim, eu não vou investir na minha vida emocional, não, que isso é bobagem. Eu vi isso hoje. A pessoa falando, fulano falou que não ia, porque esse negócio de terapia é bobagem, e falou para mim, como é que você pode gastar dinheiro com terapia? Aí essa pessoa falou para mim assim, pois é, e hoje essa pessoa teve uma crise, ela está em terapia, ela precisou de terapia. A gente tem que entender, é igual casamento, né? Não vamos esperar ter um problema para buscar ajuda. Para a nossa vida, não vamos esperar ter um surto para poder buscar ajuda. Eu sempre digo, terapia é qualidade de vida. É igual quebra de maldição. Quebra de maldição, qualidade de vida, não é assim? Então, terapia, você cuidar das suas emoções é qualidade de vida. Você lidar com um momento como esse, uma pandemia como essa, se você está mais equilibrado emocionalmente, você vai conseguir se manter com muito mais facilidade do que alguém que não está. Então, tem coisas práticas que a gente não tem que levar para a vida. Não é só agora na pandemia. Não é só agora. Agora nós estamos sendo colocados no fogo, né, Renata? Sim. Na verdade, ele só vem acentuar, né, Leia? Eu falo assim, que tudo que já existia só tomou uma proporção maior agora na pandemia, né? Porque a pessoa que é ansiosa tá mais ansiosa agora, mas provavelmente ela já era ansiosa, né? Então, por isso a importância de estarmos investindo na nossa vida emocional, principalmente, que é o tema aqui, porque tem muitas pessoas que não dão valor a isso, né? Essa que é a real, né? Tem pessoas que, não, isso é bobeira, né? Durante muitos anos a gente ouviu falar, agora tá mudando muito, né, Leia? Graças a Deus mudou muito, mas ao meu ver, todos nós precisamos de terapia. Todo mundo. Entendeu? Olha, eu sempre digo para alguém, por exemplo, solteiro, vai casar? Quer casar? Faz uma terapia antes. Entende? Vai resolver muito problema que, ao invés de deixar para depois do casamento, entende? Remir o tempo, gente. Né? A gente precisa remir o tempo. Eu sou muito grata a Deus e grata mesmo ao Conselho Federal de Psicologia, do quanto tem trabalhado em prol da nossa classe, da nossa profissão, porque muitos mitos estão caindo. No início da minha profissão, você também deve ter sentido isso, as pessoas falam assim, não fica olhando para mim não, como se eu fosse bruxa, né? Como se eu tivesse... Você tá me lendo. Você tá me lendo. Então, assim, eu penso que esses mitos estão caindo. Gente, nós somos seres normais. Leia, qualquer outro mito que para nós está caindo agora é a terapia online. Concorda ou não? A necessidade faz o sapo pular, né? Eu tô vendo que tem pacientes meu que tá aí, eu tô fazendo terapia com uma pessoa que tá na Alemanha. Eu fico pensando, meu Deus, eu achava que isso não era possível, mas é uma coisa que caiu por terra nesses momentos agora. Totalmente. Gente, a gente faz grupo terapêutico online hoje.
né? Eu já quero até deixar aqui, depois eu vou falar de novo, né, com a sua autorização, Renata, né, de uma jornada feminina que eu quero fazer um trabalho com as mulheres, né? Depois você pode entrar aí na minha bio, nesse Instagram mesmo, e fazer uma pré-inscrição. Eu quero fazer uma jornada de 3 dias, voltando mesmo para o trabalho feminino, o trabalho com as mulheres, uma jornada feminina de 3 dias. Legal. Né? Mas, Legal. assim, isso é só um adendo que eu estou abrindo, mas, assim, o grupo terapêutico, ele acontece e as pessoas são trabalhadas online, né? Acontece de se sentir abraçado online. Eu estava com uma pessoa, aliás, 2 pessoas, na verdade, que me procuraram e falaram, não quero online, não quero presencial, e vieram para o presencial, depois que foi liberado. Teve um imprevisto, cada uma delas teve seu imprevisto. Vamos fazer então online? Vamos fazer online. Falei, e aí, o que você achou? Eu falei, nossa, eu amei, eu quero de novo online, né? Então, são mitos que estão quebrando. Eu vejo assim, essa pandemia, esse momento que nós estamos vivendo, nós vamos sair diferentes, né? Nós vamos sair diferentes. Os mitos estão caindo por terra, muitas possibilidades estão aparecendo. Isso não só na nossa área, para a nossa classe, né? A gente vê a medicina hoje, a consulta online. Então, tem muita coisa acontecendo, né? E com a nossa área não é diferente. Verdade. E a gente precisa acompanhar, né, Léia, esse momento. Não tem como você ficar para trás, né? Você precisa acompanhar, né? É um momento novo para todo mundo. Eu tenho comentado que para mim tem sido muito novo isso, né? Está sendo um desafio para mim. A intenção de começar a fazer essas lives foi exatamente por esse momento que nós estamos vivendo. Mas eu falei, é um caminho sem volta, entendeu? Eu acho que é muito rico. E esse tempo que nós estamos tendo aqui, como enriquece a vida de muitas pessoas. Não é verdade? Isso, né? Você tem a possibilidade de atender uma pessoa fora do país, né? Quer dizer, não tem barreira, não tem fronteira para isso. Desde que você fale a língua dela, ela fale a sua, não tem nenhuma barreira, né? Não tem nada que impeça que o nosso trabalho ele chegue até essa pessoa onde ela estiver, né? Então, eu vejo que isso é muito oportuno. A gente vai conseguir remir o tempo, ganhar tempo, né? Você mora em Juiz de Fora, o trânsito daí também não é dos melhores, não, né? Eu imagino. Mas aqui Belo Horizonte são caos nos dias normais. Quer dizer, eu estou na Pampulha, uma pessoa sair lá da Savassi ou lá do Anchieta para vir aqui, é inviável. Agora, se eu faço um atendimento online, ela vai ganhar no mínimo 1h30 do tempo dela que ela gastaria no trânsito, no mínimo, dependendo do horário. Quer dizer, tem muitas vantagens, né? Desde que ela tenha uma boa conexão, que ela tenha um espaço que ela possa falar sem medo de ser ouvida, né? Isso tudo é muito funcional, sem sombra de dúvida. Legal. Aí, pessoal, quem quiser procurar pela pastora Léia, né? Pela Léia Cirleia Moraes. A pastora não, a pastora está na igreja. A psicóloga está no consultório. Isso aí. É porque eu estou dizendo isso porque às vezes as pessoas não conseguem separar muito isso, sabe, Renata? Separar, verdade. Eu vou abrir um parêntese aqui, né? Nós mulheres, a nossa identidade, né? Nós temos que saber quem nós somos. Mas nós exercemos vários papéis. Sim. Por exemplo, eu estou aqui com você, pastora Léia. Todo mundo conhece a pastora Léia. Eu estou aqui, Cirleia Moraes, psicóloga. Entende? Isso. Quando eu estou na minha casa, eu estou Léia, esposa do Josuel. Né? Quando eu estou com a minha família, eu sou a Léia, irmã da Heloísa, irmã da Sirlene, irmã do Edinho, irmã do Danildo. Nós exercemos várias funções. Isso para nós é muito difícil. Agora, quem nos conhece como pastora, também é difícil, às vezes, separar a pastora da psicóloga. Né? Verdade. Então, é complicado. Então, as pessoas têm que começar a enxergar o seguinte, eu estou diante de quem? Eu estou diante da pastora ou estou diante da psicóloga? Isso. Imagina o Josué conversar comigo e falar para mim assim, não, né? O pessoal, alguns chamam a gente de doutora, né? Não, doutora. Não sou doutora, eu não sou psicóloga, eu sou a Léia, eu sou esposa dele, há 22 anos e meio. Né? Então, nós exercemos vários papéis.
né? Eu verdade. estou psicóloga, eu estou pastora, eu estou filha, eu estou mãe, eu estou irmã. É a função, né? É a função naquele momento. Função, né? E assim, aí eu ia falar do parêntese, né? Tem muitas mulheres que elas estão na função, só na função. Verdade. E elas não existem, porque elas estão só na função. E a gente precisa se encontrar enquanto pessoas. Né? Eu não posso sair daqui. Eu não posso sair daqui. E o que acontece muitas vezes, Lé, é que pode, você até não está dentro, não, mas você abriu um leque muito interessante aqui. O que acontece é que, às vezes, essa troca de função atrapalha muito, porque, por exemplo, se a pessoa, né, ela está ali atuando, igual o exemplo que você deu, eu estou com meu marido e começar conversar com ele como uma doutora. Ele não sou doutora para ele, mas muitas das vezes as pessoas estão naquele momento vivendo a função não daquele momento, entende? Por exemplo, tá ali como esposa, vivendo como esposa, tá com o esposo, mas a cabeça dela não tá como esposa, ela tá ali como uma profissional da casa, ela tá ali como, né, a mãe. E aí essas trocas de papéis prejudicam muito nos relacionamentos no geral, né? A gente tem que aprender qual é o nosso lugar, né? E estar no nosso lugar. Uma vez que a gente está no nosso lugar, tudo vai bem. Tá tudo certo. O negócio é não estar fora do lugar. Se eu estou no meu lugar, por exemplo, se eu estou aqui e penso assim, nossa, mas eu sou a pastora. Falando isso tudo aí que eu falei para vocês, sem pregar, sem falar de fé, apesar de eu ter falado. Mas essa não foi a minha ênfase. Se eu ficar aqui pensando, nossa, eu tenho que ser a pastora, eu vou sair daqui com uma culpa enorme. Sim. Por isso que eu digo, eu tenho que saber qual é o lugar, qual é o momento, qual é a hora. Sim. Entende? Não é, não, então quer dizer que você é falsidade? Não. Nossa alma, ela é coletiva. É isso que a gente tem que entender. Nossa alma é coletiva, né? Lé, vou tentar adiantar um pouquinho, senão eu não vou conseguir fazer as perguntas para você. É muito assunto, né, Renata? Ser no mínimo 2 horas. Ô, Josi, seja bem-vinda. Josi, eu não sei se ela está em Poços de Caldas, não sei onde que ela está. Seja bem-vinda. Aqui, vou fazer uma pergunta para você. Quais são as principais demandas emocionais que você tem observado e acompanhado com a sua experiência profissional? Ou seja, quais têm sido as procuras que as pessoas te procuram, quais são os assuntos, quais as demandas que normalmente têm te procurado? Tá. Eu sei que são várias. São várias. Né? Mas existe mas existe algumas que são mais, né? Vamos falar primeiro da questão da depressão, da ansiedade, que são gritantes. Isso não é algo que surgiu agora na pandemia, é algo que já existia. Então, assim, já há um bom tempo, minha maior procura está relacionada a isso, né? A pessoa não está conseguindo reagir para a vida, ela não está conseguindo ter tomada de decisões, porque ela, infelizmente, ela está comprometida com isso, né? Com um tipo de doença emocional, né? Seja de depressão, seja de uma ansiedade, seja do que for. Mas o que eu mais tenho percebido mesmo é o comprometimento na vida pessoal. Eu recebo muitas mulheres, e homens também, mas eu atendo muito mais mulheres do que homens, com esse comprometimento na realização pessoal, de questões básicas do dia a dia, sabe? Da pessoa, ela ter dificuldade de como que resolver questões básicas do dia a dia. Isso está muito relacionado àquele assunto todo que nós já falamos, quem não ouviu vai ter que voltar lá atrás, né? E o comprometimento nos relacionamentos, né? Hoje, por exemplo, esse momento, a maioria das pessoas, elas estão começando a sentir na pele esse comprometimento dos relacionamentos, seja no relacionamento conjugal, seja com o filho. Moleque, só um minutinho, já vou aproveitar o gancho aqui, que eu tô vendo que o pessoal tá colocando aí. Então, já quero deixar o convite aqui já, que aí não tem como ela falar não, viu, gente? O pessoal tá pedindo pra gente fazer mais. Pessoal, coloca os temas que vocês gostariam que a gente estivesse falando aí embaixo. Então eu já tenho que pedir ao vivo, que aí não tem como ela falar não, entendeu, gente? Aí... Tá bom, eu já digo sim. A gente podendo, tendo agenda, a gente diz sim.
Eu e a Amanda, minha assessora para assuntos aleatórios. Né, Flor? Mas tá, pode continuar. O que eu falei mesmo? Não sei mais. Te atrapalhei, né? Nós estávamos falando das demandas, né? E você estava falando qual que é a demanda maior de pessoas que te procuram. Então, relacionamento familiar, esse tempo está pegando muito, muito, muito. Relacionamento conjugal, mesmo quem não tem algum problema assim mais aflorado, né, dentro do padrão de normalidade, está aflorando coisa. Eu não sei vocês não, mas lá em casa já aflorou. É porque às vezes a pessoa fala assim, mas é pastor, é psicólogo, não tem problema. Gente, nós somos seres humanos, né? Você ficar no isolamento, nessa quarentena que nós estamos, nós não somos. Eu falei esses dias com uma paciente minha, olha, não fica achando que você tem que ser Mulher Maravilha, não, porque você não é. Você pode até fazer pose de Mulher Maravilha, isso te ajudar, te dar força para tomada de decisões e tudo mais. Mas nós somos limitados, nós somos limitados, né? Então, os problemas conjugais, relacionamentos com filhos, problemas às vezes com família, é ao contrário de algumas famílias estão se unindo, outras famílias que eram unidas, elas estão se distanciando. Isso faz a gente detectar o quê? Tem alguma coisa aí que precisa ser resolvida, né? Então, assim, além de tudo que é do padrão de normalidade, as mulheres com problemas sexuais, né? Isso, até que agora nem tanto está chegando, está muito da ansiedade, depressão e de comunicação, problemas de comunicação, mas os problemas da sexual, né? A sexualidade da mulher lidar com isso. Então, isso aí aparece assim a rodo pra gente. A dificuldade de ganhar dinheiro, de levar à frente a vida profissional, né? Porque a mulher, ela acha que ou ela não tem permissão, né? Às vezes ela não tem permissão de ir, de fazer, né? E tudo e a gente, na vida, a gente precisa de permissão. É aquilo que eu falei com relação à mãe, né? É a mãe que te permite ter sucesso. Se a sua mãe falou que você não ia conseguir, você não vai conseguir. Aí a gente recebe no nosso consultório muitas pessoas com esse comprometimento aí. Eu não estou conseguindo, eu tenho, às vezes a pessoa não ouve isso. Eu tenho um marido maravilhoso, meu marido ele é perfeito, ele faz tudo por mim, mas eu não estou dando conta. Eu não estou dando conta de corresponder ele sexualmente, eu não estou dando conta de suprir eles nas necessidades que eles têm. Eu te pergunto, onde é que está o problema dessa mulher? Né? Então, são muitas coisas. Além do que hoje é geral, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, que a gente tem muito, nós estamos vendo agressividade, né? Eu tenho casos de pessoas assim, olha, do nada eu explodi, eu não sabia que eu era uma pessoa tão agressiva e eu me vi agressiva, eu estou aqui porque eu preciso ajudar com você. Eu estou em crise porque eu não sei quem eu sou. Eu vou te dizer a verdade, o que eu mais escuto, eu não sei quem eu sou. É verdade. Eu escuto de praticamente todos os meus clientes, eu não sei quem eu sou. Isso a gente não sabe quem a gente a gente não sabe onde a gente vai chegar. Verdade. A gente está quase finalizando já. Eu vou encerrar por aqui, porque eu acho que tem 2 minutinhos que vai encerrar essa live. Pessoal, vai ficar salvo. Passa muito rápido, amiga. Muito. Você viu? Bate-papo vai, é muito bom. E aí eu quero fazer uma outra. Já vou deixar aqui, então, o pessoal colocou aí sobre relacionamento. Pode ser? Pode. Eu vejo a data certinha, a gente conversa e nós vamos fazer. O pessoal começou a pedir aí, o povo pediu, minha filha, então nós vamos fazer. Amém? Agora eu vou pedir para vocês, assim, sejam mais específicos, né? O que vocês precisam, qual que é a necessidade, porque o nosso tempo passa muito rápido. Então, quanto mais objetivos nós formos aqui, melhor vai ser, tá? Quero já deixar, aí eu não sei se vai deixar eu dar as considerações finais, aí eu falo. Pode fazer já. Sim. Então, eu quero deixar o convite para você que é mulher, que está nos ouvindo, que deseja fazer parte dessa jornada, né? Uma jornada feminina. Eu vou fazer isso, vão ser 3 dias, com mais ou menos 1 hora, com 1 hora também, como é a live. Eu ainda não tenho a data, mas vai ser nesse mês. Serão 3 dias consecutivos. Você vai precisar fazer sua pré-inscrição na bio, né, Amanda?
na bio do meu Tá. Instagram lá, Cirleia Moraes, _psi, tá? Então entra lá, faz sua pré-inscrição